Gente, tem um tema que eu acho assim fascinante, que desde que eu comecei a estudar teologia, sempre foi um tema que me despertou bastante. E eu descobri com o tempo que é o tema mais complexo, desafiador e nem sempre há unanimidade. Diz respeito à soberania de Deus. Porque para muitos é inconcebível um Deus que é bom, que é justo e que é todo-poderoso. É incompatível que coisas más aconteçam no mundo. Então, ou Deus não é tão bom assim, ou ele não é tão poderoso assim. Como que essas coisas coexistem? Um Deus todo-poderoso e bom coexiste num universo onde há o mal, catástrofes, pandemias, enfim, coisas dessa natureza. Especialmente no momento que nós estamos vivendo, nessa pandemia. A nossa geração foi impactada com essa notícia e com essa realidade que vem e vai transformar para sempre o nosso mundo. Daqui para frente, meu querido, essa será uma das grandes reflexões da teologia. Eu creio, e a palavra de Deus, que é a nossa fonte, nossa regra de fé e prática, nos traz algumas coisas. Não é um assunto vamos dizer assim, exaustivo na palavra de Deus. Não é um assunto definitivo. A palavra de Deus nos fala do caráter de Deus, nos fala de algumas coisas que nos ajudam e nos trazem um conforto e o bastante para me conformar e aceitar que nós estamos adorando e vivendo sob os cuidados de um Deus que é justo, todo-poderoso e bom. Muito bem, a palavra de Deus nos fala da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela pode ser dividida em três aspectos, uma questão didática. A gente diz assim que a vontade de Deus ela é decretiva, ela é preceptiva e nós podemos falar um pouco também da vontade de prazer de Deus. O que seria a vontade decretiva? São os decretos. Deus decretou tudo o que vai acontecer. Nós cremos na soberania completa e absoluta desse Deus. A Bíblia chega a dizer que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Que vontade é essa? Vontade decretiva, Deus decretou. Nenhuma folha cai da árvore. Tudo que acontece no universo, coisas boas e coisas más, estão debaixo da vontade decretiva de Deus, ok? Beleza. A Bíblia fala da vontade preceptiva. O que é isso? Preceitos, as leis de Deus. Então, tudo aquilo que revela o caráter de Deus. Então, a vontade decretiva acontece exatamente do jeito que Deus determinou. Agora, a vontade preceptiva depende também, existe um aspecto da responsabilidade humana. Então o homem, os preceitos são feitos para nós, e nós podemos cumpri-los ou não. Então a vontade preceptiva nem sempre se cumpre, porque os homens podem quebrar os preceitos de Deus e irão de fato quebrar os preceitos de Deus. E aí que vem um grande dilema, já começa aí, como unir vontade decretiva e vontade preceptiva, responsabilidade humana e soberania de Deus. São duas verdades que caminham juntas na Bíblia e uma não exclui a outra. Deus é totalmente soberano sobre tudo o que acontece no universo e o homem é responsável em cumprir ou não os preceitos de Deus e vai prestar conta, porque Deus é justo. Então Deus é bom, Deus é justo e Deus é todo-poderoso. E dentro dos decretos de Deus, algumas coisas irão contra os seus preceitos. E aí que vem esse aparente paradoxo que nos deixa em parafuso. Meu querido, mas o terceiro aspecto me faz refletir um pouco sobre esses dois primeiros. O terceiro aspecto da vontade de Deus diz respeito à vontade de prazer. E aí que vem um ponto interessante. Eu e você, quantas coisas nós fazemos na nossa vida que não nos dão prazer? A gente não faz porque é do nosso prazer fazer aquilo, mas por alguma causa, por alguma razão, entende? Nós encontramos razões para fazer coisas que não nos dão prazer. Deus também faz coisas que Ele não tem prazer. Dentre elas, aí que está esse ponto. Há um texto no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, fala justamente disso. Que Deus, Ele
decreta e faz coisas e permite que aconteçam coisas nas nossas existências que não é do seu bom grado, ele não se agrada. E ali vai trazer uma lista de coisas que contrariam os preceitos de Deus, de acordo com os decretos, mas contrariando os preceitos de Deus. Ele fala de injustiças, de maldades, de opressão, de coisas que o ser humano pode fazer aqui na Terra, que Deus sim soberanamente permite que aquilo aconteça, decreta que aquilo aconteça, o homem é responsável, mas não é de acordo com a vontade e prazer de Deus. Isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar. Então o mal, ele veio à existência, estudar a origem do mal é uma coisa mais profunda, na teologia é chamada de teodiceia. Nós não vamos fazer isso aqui, não fique tranquilo, há alguns milênios que os teólogos estão estudando sobre isso e não chegaram num consenso. O que nós entendemos é o seguinte, que o mal, ele veio à existência temporariamente, e Deus, sendo justo, ele irá julgar e extinguir todo o mal. O mal deixará de existir. Então nós estamos vivendo um período, né, preso ao espaço-tempo em que o mal veio à existência, ele continuará existindo por um tempo, será julgado, todo o mal será julgado e o mal será extinto. Então Deus soberanamente, usa o mal de acordo com seus propósitos, porque o mal ele tem um aspecto parasita, o mal não tem existência própria, ele não tem autonomia, ele precisa, porque na verdade, gente, Deus está muito além daquilo que a gente imagina. Nós temos às vezes uma concepção, por isso que a gente julga a Deus, né? Porque Deus é um ser humano melhorado, né? A ideia de deuses gregos, da mitologia grega, com paixões humanas, nós olhamos a divindade como uma mera projeção melhorada do ser humano. Gente, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos algumas características de Deus, mas não é que Deus tem uma projeção melhorada nossa. Deus está muito além disso. Nada no universo subsiste sem Deus. Depende totalmente desse Deus que é a fonte de toda a energia, de toda a existência. Então até o mal depende totalmente de Deus e só vai existir até o momento que Deus determinar, e ele já determinou o início e o fim do mal no universo, e ele vai julgar e vai extinguir todo o mal, e continua sendo justo, bom e todo-poderoso, e de acordo com propósitos, Deus conduz a nossa existência, e sim, o sofrimento, a dor, injustiças fazem parte da nossa história. O ser humano é responsável, Deus é soberano, justo e bom, e as coisas vão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. É um desafio de fé, de confiança na palavra de Deus. Aparentes paradoxos ocorrem, nem tudo será explicado aqui, há muito mistério de fato, mas até onde é possível a gente chegar de acordo com fontes seguras, especialmente a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós. Para mim, sem dúvida nenhuma, depois de quase 2 décadas estudando esse livro e vivendo, empiricamente essa experiência da soberania de Deus, a responsabilidade humana, o bem e o mal, eu descanso, confio nesse Deus todo-poderoso, justo e bom, que conduz a nossa história e temporariamente usa o mal para um bem maior, que muitas vezes não está de acordo com a minha visão, minha concepção, eu não compreendo tudo, mas eu confio. E termino com aquele versículo que é o que realmente deve ser a nossa atitude nessa hora. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É um Deus soberano, é um Deus justo e é um Deus bom. E os homens são responsáveis e um dia irão prestar conta diante desse Deus soberano, justo e bom. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Em tempos de pandemia, nós precisamos confiar nesse Deus. Que Deus te abençoe, uma boa semana. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.